Graça e paz, queridos e amados irmãos, vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos para que a gente possa realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. A gente está aqui a bom termo, né, no Salmo de número 52. Temos aí uma caminhada que se iniciou no ano passado e a gente está dando continuidade aqui com esse Salmo, tá? Salmo 52. A gente já viu que esse segundo livro dos Salmos, que a gente chama, ele se iniciou no Salmo 42, com salmos que eram salmos dos filhos de Corá. E a gente teve ali uma seção desses salmos que foram salmos dos filhos de Corá. E aí, quebrando essa seção, a gente teve ali no Salmo 50 um salmo de Asaf. Não é isso? Só conferir, é isso mesmo. Salmo 50, salmo de Asaf. E o Salmo 51, Salmo de Davi. E aí a gente, no Salmo 52, continua com os Salmos de Davi, tá? Você que está aí nos assistindo nesse momento de transmissão e aqueles que vão assistir a posteriori a gravação, eu convido que você tome a sua Bíblia. Esse salmo é um salmo de 9 versos, é um salmo mais curto, de modo que a gente tem como fazer duas leituras deste salmo com aquele intervalo, para que a gente possa meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus tem nos trazido. Aqueles irmãos que já sabem, a gente usa a versão da Bíblia que é a de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? Se você tiver essa versão, é bom porque quando eu estiver fazendo a leitura, você pode também acompanhar a leitura comigo, fica melhor. Se não, dá para fazer também, porque com outra versão, porque o conteúdo pode ter algumas variações no sentido textual, mas ele permanece inalterado, tá? Ele vai estar trazendo aquilo que é mais importante para nós, da verdade revelada de Deus. Se você não tem uma Bíblia nessas versões, não se preocupe com isso. Faça da mesma forma, tá? Esse salmo, você vai perceber que ele tem um título, aí na sua Bíblia Almeida Revista Atualizada, Condenação do Ímpio. Irmãos, mais uma vez enfatizo, não vamos nos prender a esse título, né? Ele não está no texto original, ele foi adicionado para que a gente pudesse ter uma ideia do tema que é abordado no Salmo. Porque muitas vezes esse título aqui ele está presente, mas não é o tema principal, tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente para a gente não ler o texto já afetado por uma determinada ideia. Então vamos ler sem ter esse tipo de afetação. Combinados? Então vamos lá. Eu vou fazer, como que esse salmo aqui é um salmo de 9 versos, vou fazer duas leituras e peço que você acompanhe comigo. Mais uma vez, se for possível, vá a um lugar mais tranquilo, tome sua Bíblia e tente fazer esse momento de um momento devocional seu com Deus. Salmo 52. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Fez saber que Saul entrava na casa de Abimeleque ou Aimeleque. Ok? Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos.
Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus servos. Esperarei no teu nome, porque é bom. Porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom.
Queridos irmãos, esse é um salmo que, assim como o salmo anterior, o Salmo 51, detalha como que, num pano de fundo, os motivos daquele salmo ter sido composto. Isso acontece aqui também. No Salmo 51, temos aquela situação em que o profeta Natã buscou a Davi para trazer aquela ilustração e mover, por meio daquela ilustração, o interior de Davi, para que ele reconhecesse o seu pecado, confessando-o ao Senhor. Aqui a gente tem um salmo também de Davi. Ele é um salmo, ele é um masquio, né? Masquio são salmos que, ao que se entende, eles têm um recurso didático, eles servem para o ensino. Salmo 52 até o Salmo 55, a gente vai encontrar esse tipo de recurso da poesia hebraica. É um recurso didático. Por vezes são chamados de salmos didáticos. Eu tenho algumas dificuldades com esses tipos de generalizações do gênero do salmo, sabe? Porque eu vejo que o salmo ele tem muitas outras características. E é feito em salmos que são chamados de salmos imprecatórios, né? Salmos de maldição. Não sei se seria correto conceituá-los assim, porque dentro daquele salmo não só tem maldição, né? Então, enfim, eles são didáticos e eu creio que, se generalizarmos, todos eles são, né? Eles são palavra revelada de Deus e, como diz a nossa confissão de fé no seu primeiro capítulo, né? A Escritura é a nossa regra de fé e prática. Então, temos sempre na Escritura lições da parte de Deus para a nossa vida. Só que o contexto desse salmo, amados irmãos, é o seguinte. Ele diz, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, ou Aimeleque. Que situação é essa aqui, para que a gente possa entender o contexto do salmo? Eu não sei se os irmãos recordam disso. Saul, ele ficou enciumado de Davi a ponto de perseguir Davi, né? A ponto de buscar matar Davi, porque ele via em Davi um concorrente ao trono. E essa inveja demoníaca foi tomando o coração de Saul, a ponto de Saul fazer ali atos de tamanha crueldade, sabe? A ponto de Saul, buscando matar a Davi, fazer atos de absurda crueldade. E o que acontece? Nesse momento que Saul perseguia a Davi, querendo matá-lo, e Davi fugia para que o rei não o matasse, por muitas vezes o filho de Saul, Jonatas, ajudou Davi para que Saul não o matasse, né? Deu a ele algumas informações estratégicas para que ele pudesse se livrar da perseguição empreendida pelo rei Saul. O que a gente vai ter, né? Assim, num momento ali por volta do Salmo 20, ou de 1 Samuel 20, Saul enfurecido com Jonatas, seu filho, porque ele descobriu que Jonatas estava ajudando Davi nesse sentido. E aí, o que é que se desenrola a partir daí? Davi e Jonatas, eles se despedem, porque ele sabia que agora, nesse momento em que Saul descobriu esse tipo de atitude do filho, isso poderia prejudicar a ambos. E Davi, ele, ao fugir, né, sabendo de que Saul estava buscando matá-lo e com as informações que Jonatas havia dado a ele passa pela casa de Aimeleque, que era sacerdote,
E ali, com os seus homens, Davi, né, ele foi recebido por Aimeleque, sacerdote, foi alimentado, né, e Aimeleque era filho de Aitube, que era de uma linhagem sacerdotal. Ele foi alimentado e foi dado a ele assim, instrumentos de defesa, vamos colocar assim, para que Davi continuasse a sua jornada. O que acontece? Saul se reúne, ele está ali em Gibeá, quando ele descobre, por meio de um informante, que é esse Doeg, onde Davi havia passado e que Aimeleque, ou Ameleque, teria dado a Davi, teria recebido Davi e teria dado ali recursos a Davi. Ou seja, esse Doeg é um X9, né, na gíria popular de hoje, né, que as pessoas dizem, dedou a Davi, falou que Aimeleque, o sacerdote, havia apoiado. Isso enfureceu Saul, de tal forma que ele chamou Aimeleque e perguntou a Aimeleque se por acaso isso havia acontecido, né? A ponto de que ele apertou tanto ao sacerdote que isso deu a ele, a Saul, né, uma forma de justificar aquilo que ele já estava disposto a fazer pela informação que o Doeg, pelas palavras que o Doeg havia trazido sobre essa relação do sacerdote Aimeleque com Davi. O que é que Saul fez? Mandou que Aimeleque e sua família fosse assassinada. E os seus homens, os homens de Saul, não tinham coragem de fazer isso. Afinal de contas, Aimeleque era sacerdote. Era um homem que foi consagrado a Deus para servi-lo na tenda, né? No lugar de culto do povo de Israel. Não, eles não quiseram fazer isso. Então, Saul ordenou a Doeg que fosse e matasse aquelas pessoas. E de maneira crudelíssima, Doeg matou a todos a fio de espada. A fio de espada. Sendo que um deles, né, que é o Abiatar, daquela família ali, escapou, fugiu e foi ter com Davi, né? E lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Davi escreve esse salmo. Percebem, né, meu irmão, minha irmã, que esse salmo tem um contexto. Tem um contexto. O coração de Davi estava ali naquele momento que Abiatar foi levar a ele essa informação da morte de todos aqueles que haviam ajudado, dos sacerdotes, do sacerdote Aimeleque. Davi estava com o coração impactado por aquela notícia e por ver ali naquela atitude de Saul uma injustiça. Esse é o sentimento desse salmo. Esse é o sentimento. Irmãos, quantas vezes nós também não somos tomados, né, por um sentimento de injustiça, de que algo que foi feito contra nós não foi feito de maneira justa, de maneira correta, algo que foi feito contra alguém que a gente gosta, que a gente ama, foi feito de maneira injusta. E observem que no caso de Davi ainda tinha outras questões, não era só a injustiça, né? Era também o morticínio de um servo de Deus, de servos de Deus, de sacerdotes, de pessoas
que serviam a Deus, que foram consagradas para o serviço a Deus. Davi temia a Deus. Davi temia a Deus, meus irmãos. Isso fica evidente na maneira como ele aborda, ele traz esse salmo. Esse salmo, meus irmãos, ele vai ter ali, nele, vai ocorrer uma antinomia, né? Vai acontecer um contraste, melhor dizendo. Qual é o contraste que acontece? É o contraste entre o bem e o mal. As forças do bem e as forças do mal. No que se confia quem faz o bem e no que se confia quem faz o mal. Isso vai estar presente aqui nesse salmo a todo instante. Porém, esse salmo não é dividido assim de forma a levar em conta o bem e o mal, mas ele é dividido a partir de cada personagem. Se você observar aí, olhe comigo aí na sua Bíblia, se você for do verso 1 ao verso 4, ele vai estar falando do primeiro personagem. E quem é esse primeiro personagem? É aquele homem poderoso que se compraz na maldade, que tem prazer em fazer o que é mal. Está aí nesses primeiros 4 versos o homem mau, né? O homem que se compraz na maldade. No segundo verso, quem entra é Deus. É o Deus que faz justiça. Se você for aí no verso 5, está aí. Deus, ele é um Deus justo. Então o homem mau pensa que a maldade dele não vai ser descoberta, não vai ser punida, mas existe um Deus que é justo, tá? Esse é o segundo personagem que entra aqui no salmo. O terceiro personagem são aqueles, é um conjunto, né? São aqueles que servem a Deus, são os justos, né? Ou o Hassidim, o povo fiel, né? O povo que serve a Deus. E por que ele usa essa expressão Hassidim? Porque diz respeito aos sacerdotes que foram mortos, entendeu? Meu irmão, minha irmã. Veja só como o salmo ganha um colorido quando a gente entende esse pano de fundo. E por fim, ele fala de si próprio, nos versos 8 e 9. Ele fala que ele, o salmista, diferentemente dos poderosos, está confiado na bondade de Deus. Deus é justo, mas ele confia em sua bondade também para com a sua vida. Essa é a estrutura do salmo. E uma vez que a gente já sabe essa estrutura, vamos meditar um pouquinho nesse salmo, né? Vamos fazer isso juntos. Primeiro ele começa dizendo assim: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O que é que ele está trazendo aqui em paralelo, meu irmão, minha irmã? É que a maldade, ela é algo que tem um prazo. A maldade, ela não é para toda a eternidade. A maldade tem um momento, uma circunstância, um tempo limitado, enquanto a bondade de Deus é eterna. E quando um homem, nesse caso poderoso, que essa palavra para poderoso pode ser também traduzida como herói, uma pessoa notável, e ele está falando muito particularmente do rei Saul. Ele está falando, embora tenha sido o Doeg que tenha feito essa falsa, tenha dedado, né, tenha feito essa acusação contra Aimeleque, embora Doeg tenha cortado, matado a fio de espada aquelas pessoas que estavam ali da família de Aimeleque, o sacerdote, ele fez tudo isso com a prerrogativa de um homem poderoso que estava por trás dele, que era o rei Saul. Então, assim, ele agiu, mas ele agiu porque existia alguém dando àquele homem condições de exercício da sua maldade. A maldade, ela tem um tempo, mas a bondade de Deus é eterna. O que escolher? Talvez seja, assim, a didática desse salmo seja justamente essa.
O que devemos escolher? Observe, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes pessoas elas são usadas como instrumento da maldade de um perverso que tem poder suficiente para dar a elas condições de exercício de maldade. Condições de exercício de maldade. Durante a história humana, a gente viu isso acontecer em muitos momentos, né? Quantos tiranos, ditadores, eles deram aos seus exércitos condições de exercício de maldade. Porém, por trás, eles estavam ali com uma mente pensante, fazendo com que essas ações do mal acontecessem. Eles eram o poder que proporcionava àqueles que executavam as suas maldades o exercício do mal. E o mal tem essa característica. Em última instância, o mal advém de uma estrutura cósmica que é fundamentada nessa maldade e que se personifica, meus irmãos, no diabo e no séquito dos seus anjos caídos, nos demônios. Então, assim, não é que a maldade, ela em si mesma seja, observe o que eu estou dizendo, exclusivamente fruto do diabo, né, e dos seus demônios. Mas, em última instância, ele é o poder que está por trás disso tudo. Isso não tira do homem perverso a sua autorresponsabilidade pelos seus atos. Entenderam? Porque nós somos tentados nos nossos próprios desejos pecaminosos. Então, por mais que a maldade tenha esse suporte cósmico dos poderes malignos que estão por trás dela, o homem que dá vazão a esse desejo pecaminoso de exercício da maldade, ele faz isso de maneira autorresponsável pela sua maldade. Então aqui, meus irmãos, a gente tem esse contraste, né? O que escolher, né? Dar vazão a essa maldade, se orgulhar dessa maldade, viver servindo a essa maldade, ou se submeter àquilo que é a bondade eterna de Deus, porque a maldade tem um prazo, mas a bondade de Deus dura para sempre. Paulo diz, né, que não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, porque quem serve a Deus não está vivendo nessa vida de maneira reativa ao mal. Se nós, meus irmãos, que somos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, agimos de maneira reativa ao mal, estamos abrindo espaço em nossos corações para que aquilo que é proveniente dessas potestades cósmicas malignas possa encontrar lugar em nossa vida. Então devemos levar em conta isso, tá? Devemos levar em conta. Mas ele continua dizendo, né, que esses 4 primeiros versos ainda tratam desse homem poderoso, que eu creio que seja Saul. E que ele dá a outros também condições do exercício da maldade. E que ele passa a ser uma representação aqui, nesse sentido, do maligno. Ele vai dizer, a tua língua urde planos de destruição. No verso 2. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. A língua, veja só, de onde é que partem os comandos para que o Doeg pudesse matar os sacerdotes a fio da espada? Partiu do próprio rei Saul. Partiu do Saul. Então, mesmo que o Doeg tenha usado aquela espada, ele a usou sob a autoridade do rei Saul, sob a autoridade do homem poderoso. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos.
Irmãos, temos que entender uma coisa: as nossas palavras influenciam a vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos. A gente precisa ter isso em mente, meus irmãos, porque aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, como nós comunicamos, pode gerar muita maldade na vida dos outros ou pode gerar bondade também. Pode fazer com que pessoas debaixo da nossa tutela, né, da nossa autoridade, elas se voltem umas contra as outras, ou pode também fazer com que elas se unam em amor, né? A nossa língua é muito perigosa, Tiago disse isso muito bem. Ela é como navalha. Ela pode promover falsas acusações. Ela pode dizer coisas que levem as pessoas a uma situação de maior dificuldade na sua vida. Então temos que ter cuidado com aquilo que proferimos, nos colocando aqui na condição e na perspectiva do Saul, né? Que deu ordem aqui a Doeg para que ele assassinasse os sacerdotes. E aí no verso 3 ele diz assim: amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar a verdade, ou falar retamente, né? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Irmãos, vamos fazer aqui um paralelo, porque observem que o bem está relacionado à verdade e o mal está relacionado à mentira. O bem se relaciona com a verdade e o mal com a mentira. E se a gente consegue entender essas camadas do mal, a gente tem condições de entender também essas camadas da verdade. A verdade, queridos irmãos, ela se expressa de várias formas. A personificação da verdade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Assim como a personificação da maldade está relacionada ao diabo e seus séquitos, a personificação da bondade está relacionada ao próprio Deus, E o Filho de Deus e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. O Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, porque ele nos guiará em toda a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Deus, ele se expressa como sendo o Deus de toda a verdade. Então, meus irmãos, todas as vezes que abrimos mão da verdade para vivermos uma mentira, seja em qualquer nível que for, estamos afrontando ao próprio Deus. Estamos agindo de maneira rebelosa contra Deus, rebelde contra Deus. Quando negamos, por exemplo, naquilo que Deus nos revelou através de sua criação, aquilo que há na criação, estamos nos rebelando contra o Deus que é o Criador dessa criação. Se Deus fez algo de uma determinada maneira, meus irmãos, ele fez para que ela expressasse uma verdade. E todas as vezes que negamos aquilo que Deus fez, estamos com isso nos opondo à vontade de Deus. A nossa sociedade, meus irmãos, é uma sociedade que cada vez mais se satisfaz com a mentira. É uma sociedade de notícias falsas, de falsas narrativas, que são construídas para que possamos estar cada vez mais distante da verdade e para que venhamos quase que naturalmente nos amoldarmos à mentira. A mentira. Estamos vendo isso crescer de uma maneira gritante. O que me dói, meu irmão, minha irmã, é que acontece que muitos crentes estão sendo guiados pela mentira. Estão deixando se levar por falsas narrativas. Estão se mancomunando com aqueles que praticam o mal.
Isso, meus irmãos, é de causar pavor, porque se você crê em Cristo, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você não pode viver divorciado da verdade das coisas. Esse amor que está sendo defendido na nossa sociedade não é um amor bíblico. Um amor que aceita a mentira não é um amor bíblico. Não é. Observe que o salmista diz assim, que esse homem poderoso, que maquina o mal, que prefere o mal e rejeita o bem, que prefere a mentira e rejeita a verdade, ele ama as palavras devoradoras. E ele, num recurso de linguagem, ele reduz o homem a uma parte do seu corpo. Ele chama esse homem de ó língua fraudulenta. Ó língua fraudulenta. Ah, irmãos. Nossa, se a gente pudesse chamar algumas pessoas assim, né? Se a gente pudesse nos observar e ter mais cuidado para não sermos chamados assim, seria bem diferente. Eu garanto que nenhum de nós gostaria de ser chamado e chamada de língua fraudulenta. É a língua que produz fraudes, falsas narrativas, falsos testemunhos, falsas acusações, notícias falsas. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, como seu povo. Observe que agora entra o segundo personagem, no verso 5, que é o próprio Deus. E ele entra aqui no Salmo para trazer um veredito, uma sentença. E qual é a sentença que Deus traz? Vejam só o que está aí no verso 5. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Quando se fala aqui, meus irmãos, que Deus destruirá a esse homem para sempre, eu gostaria de fazer aqui uma nota apologética, no sentido de entendermos que aqui nesse texto, o salmista não está falando que ele seria aniquilado e deixaria de ser para toda a eternidade. Não, até porque no concatenar do texto, ele fala que ele será extirpado da terra dos viventes. Fala da morte física. Porém, a destruição no sentido espiritual é o sofrimento eterno, meus irmãos. É o inferno. É a eternidade no sofrimento. É a eternidade sujeita à justiça e aos juízos eternos de Deus. É importante que se diga isso, né? Mas observe aqui que ele faz algumas associações que são interessantes. Primeiro, ele diz que esse homem que se acha poderoso, ele não é poderoso o suficiente para sustentar a sua própria existência. Porque Deus, no momento certo, quando vier fazer juízo a este homem, Deus o destruirá. Ele não é poderoso o suficiente contra Deus. As hostes malignas que dão apoio para que ele pratique a maldade no exercício da crueldade e do morticínio, não é capaz de impedir a justiça de Deus contra a vida dele. E fala aqui que Deus há de arrebatar, de arrancar esse homem da sua tenda. E quando se fala essa expressão da tenda, é para que se lembre que, assim como Doeg, por ordem de Saul, arrancou os sacerdotes da tenda da revelação,
de onde eles serviam a Deus. Homens que eram piedosos e compassivos. Aimeleque ajudou a Davi, temia ao Senhor. Assim como Saul fez isso com eles, tirando-os a possibilidade de servir naquela tenda ali a Deus, no serviço que eles estavam ali consagrados para isso, Deus também iria arrebatar esse homem poderoso e arrancar da sua tenda. Essa é uma expressão para dizer tirar-lhe a vida. Tirar-lhe a vida. Irmãos, entendam isso, que muitas vezes a palavra arrebatamento é usada na Bíblia não no sentido positivo, não é? Às vezes é usada no sentido negativo. Aqui, nesse caso, Deus arrebataria esse homem, tirando ele da sua vida existencial nesse mundo, na terra dos viventes. A justiça de Deus seria aplicada contra ele, meu irmão, minha irmã. Isso é muito sério, isso deve nos levar a temer a Deus, deve nos levar a compreender que o mal não é mais poderoso do que o bem, não são forças iguais que estão se equilibrando entre si, como pensam os taoístas. Não são. O mal e o bem são forças assimétricas, porque Deus é infinitamente poderoso, enquanto o mal não é. Então o mal tem um tempo, mas Deus é eterno. Tem um tempo, meu irmão, minha irmã, ouça isso, tem um tempo. O sofrimento tem um tempo, ele não dura para sempre. O mal tem um tempo, ele não dura para sempre. Mas Deus é eterno, ele dura para sempre, portanto vale muito a pena servir a Deus. Por mais que a existência que vivamos nesse mundo seja pequena, seja curta, mas que em virtude daquilo que Jesus Cristo nos fez, através de sua morte sacrificial na cruz, através da sua ressurreição, nós já desfrutamos da vida eterna com Deus. E a vida eterna é essa: crer em Jesus Cristo, crer para a nossa salvação, crer para que não vivamos debaixo da influência dos poderes malignos, nem voltado às tendências malignas do nosso coração. Que Deus nos fortaleça com essas palavras. Daí entra agora o terceiro personagem, que é um conjunto, que são os justos, do verso 6 ao verso 7. Olha o que está escrito aí: os justos hão de ver tudo isso, temerão e rirão-se dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Após o juízo de Deus, os justos chegam a uma constatação, amados irmãos. A constatação de que aquele que acha que é poderoso, aquele que acha que tem o governo da vida dos outros debaixo de sua mão, aquele que acha que pode controlar as situações dessa existência de modo a favorecê-lo, no fim das contas, ele não tem controle sobre a própria vida. Ele não tem controle sobre nada disso. E se isso acontece, só acontece por conta da permissão de Deus. De modo que os justos observarão tudo o que aconteceu a esse homem poderoso e vão rir dele. Mas antes de tudo, vão temer a Deus. Os justos, aqui nesse texto eu já expliquei que é aquela expressão Hassidim, que é o povo fiel, né? O povo de Deus. O povo de Deus vai temer a Deus, vai temer. Vai perceber que essa maldade deles tem um tempo. Irmãos, escutem bem, a maldade dos ímpios tem um tempo. Tem um tempo. Eles podem estar com todo o poder sobre as suas mãos. Eles podem estar com o governo sobre suas mãos. Ele pode estar com todas as instituições de autoridade debaixo de sua mão.
Mas o poder desses homens tem um tempo, meu irmão, minha irmã. Os justos ainda rirão-se deles. Rirão-se deles. Verão que eles não são tão poderosos quanto eles imaginam ser. Observe que o verso 7 diz o seguinte: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens. Irmãos, há uma relação direta entre poder temporal, né, poder que as pessoas têm nessa existência, e riqueza. Essa relação, existem várias teorias sociológicas que explicam um pouco dessa relação entre poder e riqueza, né? Se você perceber, sempre há nas pessoas que têm poder um desejo por riqueza, um desejo por mais riqueza, porque a riqueza faz com que ele se sinta seguro no exercício da sua maldade. É a riqueza que faz com que ele possa persuadir outras pessoas a cometer os atos, né, malignos que ele deseja que elas façam. Então, a riqueza e o poder tem a ver com isso. E o homem poderoso aqui, no caso que ele está falando de Saul, ele se confiou nisso. Ele deixou de se voltar a Deus e a buscar a Deus como sendo a sua fortaleza. Antes ele passou a confiar nos seus próprios bens, nas suas riquezas, acreditando que ele, por ter em suas mãos o poder temporal dessas riquezas, ele poderia fazer qualquer coisa e não pode. Não pode. O homem mais rico do mundo, ele pode fazer muita coisa, meus irmãos, mas o que ele pode fazer, ele só faz com a permissão de Deus. Até onde Deus permita que ele faça. E quando chegar o momento certo, em que Deus aplicar o seu juízo sobre a vida dele, você vai ver que esse poder não passou de vaidade. De vaidade, meu irmão, minha irmã, de coisa vã, coisa impermanente. Observe agora que entra os versos finais, que são os versos 8 e 9. Nesses versos aparece o outro personagem, que agora é o salmista. Ele já falou, né, desses poderosos que se aplicam em fazer o mal. Ele já falou de Deus como reto juiz que julgará a estes. Ele já falou dos justos com que aqueles que contemplam o juiz de Deus sobre o homem mau e percebem que não valeu a pena confiar nos próprios bens e deixar de se refugiar em Deus como sendo sua fortaleza. Agora ele fala de si, o salmista Davi fala de si. E ele diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Irmãos, é essa a diferença. É essa a compreensão que o Salmo quer trazer. É essa a lição didática do Salmo. Davi está representando a todos esses que buscam a Deus, que confiam em Deus. Ele está representando aquele cuja confiança não está nos seus próprios bens. Ele diz assim: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante. Confio na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Irmãos, a situação de Davi, nesse exato momento, não era fácil, tá? Porque alguém pode pensar, não, passou o temporal, Davi escreveu isso agora, depois de ter já alcançado a vitória. Não, não. Ainda Davi continuava a ser perseguido por Saul, né? Se você vai ver, Davi vai para a cidade de Keila. Depois Davi poupa a vida de Saul. Tem vários outros momentos. Saul continuou perseguindo ele. Está lá em 1 Samuel, você vai ver. Mas Davi compôs esse salmo para dizer o seguinte: olha, eu confio no Senhor. Eu confio. Eu quero ser exatamente assim, como alguém que viceja na casa de Deus. Na casa de Deus.
como alguém que frutifica na casa de Deus, na presença de Deus. Eu confio na misericórdia do Senhor, nosso Deus, para todos, sempre. É o que Davi está dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o segredo do Salmo. Não confie nos poderosos dessa terra. Não confie naquilo que eles podem fazer ou deixar de fazer, pois muitos desses poderosos se aplicam em fazer a maldade e se confiam nos seus próprios bens, agem com injustiça, não se dão conta de que o juízo deles está próximo. Mas vamos agir, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, desejando frutificar na presença de Deus, na casa de Deus, tendo uma vida que seja dedicada à obra do Senhor, para a glória do seu nome, porque nós confiamos que, diferentemente daquilo que teve como consequência o ímpio, o homem mau, nós, devido à misericórdia de Deus sobre a nossa vida, usufruiremos de abundância de bens, mas não de bens terrenos, de bens eternos com Deus. E o fechamento do Salmo é um fechamento de ação de graças, meus irmãos. Olha que coisa linda que o salmista traz aqui. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Meu irmão, eu sei que muitas vezes a situação não é fácil. A situação momentânea, ela se mostra para a gente como uma grande barreira, uma grande dificuldade. Mas ainda assim, podemos exercitar em nosso coração a gratidão ao nosso Deus, porque Ele sempre, sempre, Ele tem sido bom para conosco. Ele fez no passado coisas maravilhosas para cada um de nós. E Ele continua sendo o mesmo Deus que continuará a fazer com que o exercício da sua misericórdia nos alcance dia após dia. E aí ele fala que Ele dará graça na presença dos fiéis. É uma coisa que eu quero enfatizar aqui. Meu irmão, minha irmã, se mantenha firme. Continue a buscar ao Senhor. Não deixe que as situações dessa vida lhe demovam do seu lugar. Se você sabe que você tem na obra de Deus serviço a fazer, na casa de Deus serviço a fazer, não deixe que as situações dessa vida ou a situação circunstancial deste momento lhe prive de fazer aquilo que Deus lhe chamou. E ele diz: esperarei no teu nome, ó Deus, porque é bom. Diferentemente daqueles que confiam na sua mão, no poder temporal que possui, nós confiamos na bondade de Deus, no seu amor inabalável pela nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos fortaleça com essas palavras. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, querido Pai, queremos o teu nome engrandecer aqui, porque tu és o único todo-poderoso. Queremos te pedir perdão, Senhor, quando nosso coração se desvia do foco da nossa adoração e passamos, Senhor, a nos confiar nas coisas temporais, ao invés de confiar a nossa vida em tuas mãos. Queremos te rogar, Senhor, a tua justiça sobre os poderosos dessa terra que se aplicam em fazer aquilo que é mal, que deturpam a verdade pelo engano, que fazem com que a injustiça acampe e as pessoas, Senhor, que pratiquem o bem se sintam constrangidas e envergonhadas diante de tamanha calamidade que assola o nosso tempo. Ó Deus, faz justiça a esses poderosos. Mostra, Senhor, que eles não têm todo o poder e que aquilo que eles podem fazer por conta da grandeza que eles possuem, da autoridade que eles possuem sobre governos e tempos, eles não têm, Senhor, nenhum poder contra ti,
contra os teus juízos. Então exerce juízo, Senhor, para o bem do teu povo. Exerce juízo na nação brasileira, Senhor. Exerce juízo para que possamos, Senhor, observar com os nossos próprios olhos a tua justiça sendo feita e rirmos destes que se acham poderosos, desses que se confiam, Senhor, nos seus próprios bens, ao invés de ter a fortaleza em ti. Ajuda, Senhor, a termos um coração cheio de gratidão e a não nos desesperarmos diante das circunstâncias de dificuldade que venhamos a enfrentar nessa vida, mas que possamos, Senhor, permanecermos firmes no propósito de te adorar, de te agradecer, porque reconhecemos que tu és bom. É essa a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Até a próxima.